Olá pessoal, vamos para mais um Evangelho, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente faz no Evangelho no Lar. Então, estamos aqui no capítulo 26, que fala: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E vamos estudar hoje preces pagas. Antigamente, na época de Jesus, era comum as pessoas que cobravam dinheiro para fazer as preces pelas pessoas. E hoje em dia ainda existe isso, né? Se pagar para que se ore por alguém, ou se pagar para ter direito às coisas de Deus, né? Que isso é um pensamento espiritual atrasado. Então vamos aqui, a passagem do Evangelho que diz: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava. Jesus dizendo aos apóstolos, né, diante do povo: precatai-vos dos escribas, quer dizer, tenham precaução, tenham cuidado com os escribas, que eram os doutores da lei na época, né, da lei judaica, que se exibem a passar com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins nas festas, que, a pretexto de externas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Lucas, no capítulo 20, 45, Marcos, no capítulo 12, 38, e Mateus, no capítulo 23, 14. Quer dizer, 3 evangelistas falaram dessa passagem. Quando ele fala que devorar as casas das viúvas, que na época as viúvas, como já não tinham mais marido, porque morreram, ficavam como mulheres condenáveis, e elas pagavam preces para estar de acordo com a religião. Então, e às vezes ficavam com dinheiro, né, do marido, às vezes muito dinheiro, como ele falou aqui, fortunas, e haviam sempre aqueles que iam para lá cobrar para fazer preces. Agora vamos aos comentários. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Quer dizer, isso aqui ele está repetindo para poder comentar. Isto é, abocanham fortunas. A prece é ato de caridade e é um arroubo do coração. Então a prece, ela vem do coração, dessa vontade de ajudar, de sentir, porque prece é sentimento, né? Prece é você elevar ao alto a sua empatia, se você está fazendo prece pelos outros, a sua empatia, a sua misericórdia, e isso não se faz com pagamentos. O pagamento não influencia nesse sentimento se ele for verdadeiro. Os escribas que eles citam aqui, e os fariseus também, eram pessoas importantes, pessoas que eram consideradas os conhecedores de Deus, né, os conhecedores da lei de Deus, e que muitas vezes, né, talvez na sua totalidade, não fazia jus, porque Deus está na simplicidade, Deus está no sentimento verdadeiro, e não no conhecimento de textos. Cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo comprimento se proporciona à soma que custe. E quanto mais se pagasse, maior era a prece. E para a prece ter efeito, ela tem que ter sentimento, não tamanho, não quantidade de palavras. Muitas vezes, sem palavras nenhuma, você pode lançar um sentimento que é uma prece quando chega na espiritualidade. Ora,
uma de duas, né? Como a gente diz aqui, das duas uma. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhuma por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Então aqui ele está reforçando que não importa tamanho de prece, nem palavras bonitas, nem palavras difíceis, nem citação bíblica decorada, nada disso importa. O que importa é o verdadeiro sentimento, o verdadeiro vontade de fazer a caridade, de ajudar quem está precisando, ou de fazer uma prece de louvor, uma prece de agradecimento também. O que vale é o sentimento. Se você vê uma mãe chegar, olhar para um filho, sem dizer nada, sem pensar nada, apenas sentir, isso é prece. Aquele sentimento entra como vibração no fluido universal, entra como se fosse um sinal de rádio, um sinal de TV que voa no espaço e chega na espiritualidade. Isso é prece. E para quem está realmente sentindo ou pedindo, os espíritos sabem interpretar, eles não precisam de vocabulário, de idiomas. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, né, dos benefícios, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite a uma soma de dinheiro. É uma coisa absurda, é uma coisa sem sentido. Né? Como ele disse aqui, a bondade, a clemência, a misericórdia em troca de dinheiro. Dinheiro é coisa da terra, dinheiro é coisa do homem. O dinheiro é útil para a organização do trabalho, né? O dinheiro que eu tenho é o trabalho que eu executei, mas não para pagamento das coisas espirituais. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficaria em suspenso. Olha só, quem não tem dinheiro para pagar, então ficaria sem Deus por essa lógica absurda. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Criaturas imperfeitas somos nós. E aqui ele está citando esses que cobram. Na verdade, mesmo quem não cobra, se você pede a prece de alguém que vá fazer para você de graça, isso é bom, a prece é bom. Mas, raciocínio, você não faria com muito mais sentimento? Você não faria com muito mais verdade? Uma mãe que ora para um filho, uma pessoa que ora por si mesmo, não estaria muito mais válido? A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, para o pobre como para o rico. Pois que se considere imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as coisas do soberano do universo? Então, se você não pode negociar os favores de um governador da terra, de um soberano da terra, de um rei, imagine com as coisas de Deus. Aqui nos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala Deus, não está se falando de um indivíduo, de uma pessoa, que a gente já sabe que Deus não é isso. Que Deus é uma inteligência suprema que permeia todo o universo e que nós ainda não temos cognição para entendê-lo. Quando fala aqui, fala das leis naturais da vida, das leis espirituais naturais, que o nosso pensamento, o nosso sentimento influencia em toda essa comunicação da energia do mundo. É essa lógica estabelecida, essa verdade estabelecida que vai fazer a prece ou qualquer outra coisa, até os sentimentos ruins também emanarem para o mundo espiritual.
Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Então ele está dizendo aqui outro prejuízo de quem paga a prece. Ela não se sente mais na necessidade de orar, porque já pagou. Lembra daquela senhora do livro Nosso Lar? Que ela chega lá dizendo que já pagou pelas preces, que ela já tinha deixado paga 10 missas para a alma dela, como se isso tivesse sido grande vantagem. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar, mediante paga? Então, qual pode ser a vontade, o fervor, a fé daquele que está pagando para os outros orar por você? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Então, não há representantes intermediários entre nós e Deus. Nenhum líder religioso, nenhum líder espiritual, nenhum comandante de nenhuma religião vai intermediar entre nós e Deus. Nós somos ligados diretamente ao Criador e não precisamos de intermediários. É claro, já sabemos, até cientificamente, de pesquisas, que quando se ora por alguém, quando se emana energia mental em favor de alguém, isso tem efeito. Isso tem efeito. E é bom que se ore por nós e que a gente ore pelos outros. Mas o que importa sempre é a intensidade e o sentimento verdadeiro. Nós recebemos as graças principalmente pelo nosso mérito e pelo nosso esforço. Também não adianta fazer tudo errado, prejudicar o próximo e ficar esperando que as preces irão me salvar. Não vão. A principal atitude em prol de nós mesmos, em prol da nossa saúde, da nossa paz, da nossa alegria, é o comportamento da caridade. É o comportamento do que Jesus deixou para nós. Espero que a gente tenha interpretado de uma forma produtiva, de uma forma boa, essa passagem do Evangelho. Que Jesus nos abençoe e que ilumine nossas mentes, proteja nossas casas e até o próximo.